Áudio 43, página 316, capítulo 14, GTD e a ciência cognitiva. Desde que a primeira edição de Arte de Fazer Acontecer foi publicada, pesquisas importantes no campo da psicologia social e cognitiva documentaram e validaram a eficácia dos princípios que se baseia esse método. Até pouco tempo atrás, essas práticas só podiam ser confirmadas de maneira experimental, com base em relatos. Qualquer pessoa que já tivesse aplicado as técnicas do método GTD de capturar, esclarecer, organizar e refletir sobre o inventário resultante obteve os mesmos efeitos, mais clareza, controle e foco, além de todos os benefícios pessoais e profissionais resultantes associados a essa experiência. Se você, em alguma medida, já tiver começado a implementar as técnicas que apresentei até aqui, sem dúvida terá percebido alguma melhora no seu desempenho. Estudos rigorosos de especialistas na área da ciência cognitiva, abrangendo de aspectos individuais a corporativos, começaram a oferecer dados que dão base teórica a este método e explicam como e por que essas melhoras são produzidas. Sobre certo aspecto, talvez seja como alguém provar que a gravidade existe, depois de todos a experimentarmos e a lidarmos com ela desde que nos entendamos por gente. Mas, de outra perspectiva, esses trabalhos talvez confiram as credenciais necessárias para a orientação de como dominar o fluxo de trabalho que apresentei até aqui, além de explicar por que os processos e os comportamentos aparentemente simples descritos em Arte de Fazer Acontecer produzem resultados tão contundentes. Essas pesquisas de apoio surgiram dentro de várias estruturas e categorias: psicologia positiva, cognição distribuída, o valor da mente externa, alívio de carga cognitiva das pendências, teoria do fluxo, teoria da autoliderança, busca de objetivos por meio de intenções de implementação e capital psicológico. O GTD e a psicologia positiva. Em 2000, Martin Seligman assumiu a presidência da Associação Americana de Psicologia. Em seu discurso de posse, ele desafiou a categoria a mudar seu foco em apenas descrever, estudar e diagnosticar os aspectos negativos da condição humana, para começar a dedicar mais atenção aos aspectos positivos que significa ser humano. É claro que sua mensagem era simplesmente uma personificação das ideias predominantes de Abraham Maslow em meados do século XX, de realização pessoal como a área mais rica da psicologia. Mas, desde a convocação para a ação de Seligman, a psicologia positiva se transformou num componente avançado desse campo de estudo. As pesquisas geradas por essa mudança de perspectiva têm sido conduzidas nos níveis teórico e prático. Elas enriquecem nossa compreensão de inúmeras construções psicológicas e têm sido usadas para melhorar a vida de muita gente. A psicologia positiva é uma disciplina muito ampla, mas uma amostra de seus aspectos relevantes inclui felicidade, bem-estar psicológico, experiência ideal e de fluxo, significado, paixão, propósito, liderança autêntica, pontos fortes, valores, caráter e virtude. Programas de pós-graduação nessa área surgiram em todo o mundo e continuam se proliferando. Como isso é relevante para a arte fazer acontecer? O método é mais que apenas um meio de gerenciar tarefas e projetos. Sobre muitos aspectos, ele se preocupa mais com questões fundamentais de trabalho, com significado, vida consciente e bem-estar psicológico, do que em oferecer técnicas para ser mais eficiente e produtivo. A ênfase em e a necessidade de pensar nos resultados referentes às coisas que encontramos, assim como desenvolver um meio de captura, esclarecimento, organização e avaliação dos resultados para que possamos pensar com mais clareza, descreve as práticas essenciais que de fato tornam a experiência de viver melhor.
Dito isso, ainda é interessante examinar alguns dos diversos estudos e teorias que se concentram em aspectos mais específicos nas relações entre a nossa mente, nosso bem-estar e nosso desempenho. Tudo em estreita correlação com os princípios e técnicas do método GTD. Cognição distribuída, o valor da mente externa. Em 2008, um trabalho fascinante intitulado A Arte de Fazer Acontecer, a ciência por trás da produtividade sem estresse, foi publicado em uma revista profissional por 2 pesquisadores belgas que analisaram minha metodologia especificamente sob a perspectiva de dados verificáveis e teorias operacionais da ciência cognitiva. As avaliações e conclusões brilhantes e minuciosas deles se estendem além do que posso tratar aqui com justiça. Vale a pena ler o ensaio mais de uma vez, mas basta dizer que a teoria é profunda. Sua mente foi criada para ter ideias com base na detecção de padrões, mas não foi programada para se lembrar de muitas coisas. Sua mente serve para ter ideias, não para armazená-las. Por causa da maneira como se desenvolveu, a mente é ótima para reconhecer, mas péssima para lembrar. Basta dar uma olhada nos compromissos de hoje programados no calendário para, em segundos, ter uma percepção coerente de seus conteúdos e contextos. Mas seria uma experiência terrível tentar recuperar o conteúdo dos próximos 14 dias do seu calendário usando apenas a memória. Uma maravilhosa exposição das descobertas recentes da ciência cognitiva relacionadas à nossa capacidade limitada de gerenciar e manter a consciência de dados relevantes na era da informação e com necessidade de desenvolver e usar o cérebro externo foi feita por Daniel Levitin em seu livro A Mente Organizada. A conclusão é que quando usa a memória como seu sistema de organização com base como quase todo mundo do planeta ainda faz, principalmente em relação aos seus métodos de gerenciar a própria vida, sua mente de fato fica sobrecarregada e incompetente, uma vez que você exige dela um trabalho intenso para o qual não está bem equipada. No entanto, se você for capaz de concentrar sua mente para criar de modo apropriado e eficiente ótimos gatilhos para posterior reflexão e ação, como ler um e-mail, então marcar uma reunião no seu calendário para lidar com a questão de um momento oportuno, ela relaxa e passa a confiar no raciocínio automático refinado ao se deparar com coisas específicas em que precisa focar no contexto apropriado. Você garante que verá a reunião no calendário com antecedência suficiente para se preparar para ela. O método GTD fornece meios para identificar essas coisas que requerem atenção concentrada, aplicando-os de modo eficiente desde o início e organizando os gatilhos para o raciocínio adequado no momento certo. Os pesquisadores belgas elaboraram uma exposição elegante da ciência por trás da maximização eficiente das áreas em que a mente é eficaz ou ineficaz, criando uma estrutura de como produzir resultados de grande impacto de modo mais eficaz e com o mínimo de esforço mental. Alívio da carga cognitiva das pendências. Muito trabalho produtivo foi feito no início do século pelo Dr. Roy Baumeister com outros autores, determinando os efeitos sobre a consciência de itens pendentes, objetivos, projetos e resultados, com os quais nos comprometemos, mas que deixamos incompletos. Seus estudos simplesmente concluíram o que venho constatando há décadas. Tarefas incompletas ocupam espaço na mente, limitando a clareza e o foco. O interessante é que, alinhado às práticas GTD, Baustein também provou que não é necessário concluir esses itens para aliviar esse fardo na mente. Fundamental é ter um plano confiável que garanta comprometimento no futuro. No modelo de Baustein, apenas determinar a aproximação para cumprir o compromisso é o resultado final do planejamento, desde que o gatilho ou lembrete seja posto num lugar em que confiamos que olharemos no momento certo.
Meu pensamento e meu modelo foram bastante citados pelo incrível livro Força de Vontade, que posiciona no rico contexto do gerenciamento do músculo mental a ser exercitado o tempo todo, sobretudo no trabalho do conhecimento.